Livro do profeta Malaquias, capítulos 3 e 4. Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me chegarei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, porém, nós consideramos bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade, certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e salteareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos
prometidos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus amado, Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo, nós pedimos nesse momento a permissão para que de joelhos, todos nós que compomos o canal de oração, esse canal tão abençoado pelo Senhor, que a cada dia cresce mais e mais em número, porque nós plantamos, nós regamos, mas o Senhor é quem faz prosperar este canal, e nós exaltamos e glorificamos o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. E todos nós juntos nesse momento, Senhor, queremos render graças, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo este dia e já parte dessa noite. Agradecemos porque não foram poucas as bênçãos. O Senhor nos abençoou, nos deu o pão, o alimento para os nossos corpos, para saciar a nossa fome. O Senhor nos concedeu a água para saciar a nossa sede e nos cobriu com as nossas vestes, as nossas roupas, Senhor Deus. Nós também recebemos grandes bênçãos da parte do Senhor, a partir do ar que respiramos, o fôlego de vida, a saúde, Senhor Deus, a disposição para o trabalho. O Senhor nos abençoou ricamente, tremendamente, e de nada sentimos falta, porque o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus cheio de amor, que nos ama. Segundo João, no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus, o Senhor, nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos inteiramente, Senhor Deus, na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119, ele vai dizer: guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra, para não pecar contra ti. Tal é a importância da palavra. Ela nos fortalece, ela nos revigora, ela nos mantém de pé, ela impede que nós nos desviemos para a direita ou para a esquerda. Ela está sempre nos alimentando, nos fortalecendo, e o Senhor, o Espírito Santo, está nos ensinando, decifrando para nós o conteúdo e os ensinamentos e as doutrinas contidas na palavra do Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos nesta noite uma palavra da parte do Senhor, uma palavra para nos fortalecer, uma palavra para nos alegrar, uma palavra da boca do Senhor para repreender a enfermidade nos nossos corpos, uma palavra da boca do Senhor para nos fortalecer e libertar nossas almas, Senhor, para que a doença da alma, a melancolia da alma seja dissipada nesta noite. Mas também, Senhor, nós pedimos o perdão por todos os pecados que tenhamos praticado durante este dia contra a santidade do Senhor, contra a santidade do Senhor Jesus e contra a santidade do Senhor, o Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, nós nos arrependemos tremendamente por cada pecado praticado neste dia. Nós queremos confessar, Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, ela vai nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, uma vez perdoado pelo Senhor por todos esses pecados, nós queremos ter uma vida de santidade na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso, Senhor, nós necessitamos da santificação, obra esta realizada e feita pelo Senhor, o Espírito Santo. Por isso pedimos uma unção, um óleo, um azeite especial da parte do Senhor, o Espírito Santo, nessa noite, para que sejamos fortalecidos, Senhor, para que nós possamos continuar olhando fixamente para o alvo, e o alvo é o Senhor Jesus, é o Filho amado do Senhor, sem desviar o nosso olhar nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que toda essa bênção, toda essa obra do Senhor Espírito Santo, ela seja efetivada em nossas vidas, porque também a palavra do Senhor vai nos ensinar que aquele que começou boa obra em nós
há de completá-las, Senhor. Que o Senhor complete a obra em todas essas vidas dos que compõem esse canal de oração e também no meio de toda a nossa parentela e também para todos aqueles que irão ouvir pela rede da internet, Senhor. Que todos sejam abençoados por essa proclamação, por essa palavra nessa noite. E se houver algum dentre nós que estejam desviados do caminho do Senhor, que possam se reconciliar nesta noite ainda, confessando os seus pecados e se reaproximando do Senhor. E também nessa noite, Senhor, nós queremos exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. E todos nós, numa única voz, queremos render graças ao Senhor, dizendo todos nós, numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus.